Muito bom dia, ser de luz. Façamos hoje um excepcional dia, mais um dia para que a gente possa avançar e prosperar rumo às nossas metas, os nossos sonhos, os nossos desejos e para que a gente possa aproveitar ao máximo aí as oportunidades da vida. É que a gente começa com o nosso devocional aqui pela manhã, tá certo? E o tema da nossa mensagem de hoje é perdão. Mas antes da gente prosseguir, que tal aquele nosso combinado? Eu trago a mensagem aqui para vocês e você curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para que toda vez que uma nova mensagem for postada aqui, você seja notificado e esteja por dentro de tudo que está acontecendo, tá certo? Agora que você já curtiu, já comentou, comenta aí, perdão, que é a nossa palavra-chave de hoje. E o tema da nossa mensagem de hoje é: livre-se das bagagens. Livre-se das bagagens. Que bagagens são essas? Bagagens desnecessárias, que só fazem peso para você, que impedem você de avançar, que impedem você de prosperar, que impedem você de viver aquilo que você deve e quer viver nessa vida. A nossa frase diz assim, ó: perdoar é dar a oportunidade de recomeçar. Perdoar, você se dá a oportunidade de recomeçar algo novo, só que você libera as bagagens que muitas vezes têm te aprisionado, impedindo que você ganhe força, que você ganhe velocidade, para que você possa avançar. Lá no livro de Colossenses 3:13 diz assim, ó: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Entende que existe uma chave para acessar um futuro pleno, um futuro próspero, um futuro de plenitude, onde você pode alcançar todas as coisas que se quer. Porém, se você não ativar essa chave, que é o perdão, que faz com que você libere bagagens emocionais que muitas vezes impedem você de crescer e te deixam paralisado numa situação, paralisado num acontecimento, ou com uma pessoa, ou com uma dívida, ou com algo que aconteceu no passado e você não consegue se libertar disso, você fica preso a uma situação que muitas vezes está simples de ser resolvida, mas muitas vezes o orgulho acaba impedindo com que você libere o perdão, achando que quando você libera esse perdão, você está fazendo um bem para o outro, quando na verdade o perdão ele te liberta, ele te tira, ele, te, ele tira você de um cárcere que muitas vezes está apenas na sua mente, está apenas aprisionando a sua vida e na maioria das vezes não atinge a vida de outras pessoas. O perdão ou a falta de perdão, muitas vezes, ela só bloqueia, ela só impede o seu avanço, o seu caminhar na direção correta, entende? Aí no livro ele diz assim, ó: em alguns momentos da jornada, todos enfrentamos feridas, talvez na infância, na adolescência ou na vida adulta.
Não importa quando tem nem quem causou essas dores. Quero compartilhar algo importante que pode ser transformador para você. O perdão é uma decisão. Devemos perdoar porque o erro não foi nosso. E não faz sentido perpetuar o mal concedido por outro. Ao não perdoar, cometemos dois erros graves. Você deve perdoar, porque é como a gente iniciou falando, né? O perdão, ele liberta você, não liberta outra pessoa. Então, ele vai falar de dois erros graves que a gente precisa implementar na nossa vida para que a gente possa avançar, para que você possa realizar cada sonho seu. Se você não aplicar isso na sua vida, se você não se renovar a sua mente para que você possa avançar, você não avança, você não prospera, você fica parado, estagnado. E tudo que a gente precisa para que a gente possa evoluir é renovar a nossa mente. É renovar a sua mente, enxergar o mundo de uma maneira diferente e enxergar o mundo de uma maneira muito, muito diferente do que enxergamos hoje, é muitas vezes olhar com outros olhos acontecimentos que muitas vezes serviram como aprendizado para nós. E quando a gente não perdoa, por exemplo, o que acontece é que você não aprendeu com a lição e você está preso, como se você tivesse no colégio e você não avançasse para a próxima série. Porque muitas vezes o perdão ele te libera para um próximo nível, que você precisa entender que foi uma lição, com que e essa lição ela tinha o intuito de fazer com que você amadurecesse, com que você crescesse, com que você prosperasse. Aí ele diz assim, ó, dois erros graves, né? O primeiro, carregar o peso da mágoa e do ressentimento, onde quer que estejamos, o que acaba prejudicando nossas emoções e gerando diversos danos. Então, carregar esses pesos, mágoas e ressentimentos são pesos que não faz sentido você carregar ao longo da sua trajetória, seja em qualquer área, seja em qualquer coisa que você esteja fazendo. Não adianta você ficar carregando mágoas, de repente, de um chefe, ou de um amigo, ou de um colega, ou muitas vezes de um parente, porque essas mágoas, esses ressentimentos que você está carregando, você está fazendo, gastando uma energia enorme, carregando um peso enorme que não faz sentido você carregar, atrapalha o seu caminhar, atrapalha o seu agir, atrapalha você de enxergar a vida de uma outra maneira. E se você não aprender a lidar com essas situações que muitas vezes são difíceis, mas você precisa entender que tem um propósito maior. Um propósito maior em cada dor, em cada processo difícil que você passa nessa vida, nessa existência, o propósito maior é fazer você evoluir, é fazer você aprender, é fazer você aprender e prosperar, amadurecer na situação, nesse convívio, nessa dinâmica que vem acontecendo na sua vida. Aí ele fala, e o segundo, tornando-nos prisioneiros desses sentimentos nocivos. É vital compreender que a falta de perdão é um pecado que nos distancia de Deus. Por que a falta de perdão é um pecado? Porque ele faz você desviar da rota que você quer. Imagine que quando você não perdoa por qualquer motivo, qualquer situação que aconteça na sua vida, você acaba atrapalhando a sua vida, a sua trajetória de chegar aonde você quer. E isso tem impacto na vida física,
na vida material, e também tem impacto na sua vida espiritual. Tem impacto na sua vida espiritual. Porque muitas vezes quando você não perdoa, você carrega um sentimento que acompanha a sua alma, o seu espírito e acaba atacando o seu corpo físico. Tem a palavra que fala: se você não perdoar, você não será perdoado, porque o perdão é condicional. O perdão de Deus, ele é condicional para a sua vida. Ele só perdoa você se você perdoar os que te devem. A própria oração que Jesus nos ensina: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não aprende a perdoar os seus devedores, você não será perdoado. Entende? Porque isso é uma coisa que está sendo carregada pela sua alma. Essa, esse sentimento, esse ressentimento, essa mágoa, ela é carregada dentro da sua alma. Não é muitas vezes Jesus que não perdoa, é você que não se perdoa por não perdoar a outra pessoa. É complexo, mas é simples. Para que você possa ter uma vida plena, para que você possa avançar e prosperar, você precisa entender que você precisa se libertar das mágoas, ressentimentos, coisas que drenam a sua energia, coisas que fazem com que você fique para baixo. Se você entender isso, você vai muito mais longe e você vai entender que todos os acontecimentos traumáticos que muitas vezes aconteceram na sua vida contém ali um ensinamento, uma lição que você precisa aprender para que você possa evoluir. Entende? É necessário, é fundamental que você perdoe para que você possa avançar o quanto antes na sua vida. Tá certo? Aí ele continua assim, ó. Quantas pessoas levam consigo bagagens pesadas, vivendo sobrecarregadas e magoadas por não liberarem o perdão, o que afeta os relacionamentos e, consequentemente, toda a sua vida. Uma vez, eu, no, no atendimento, conversando com uma pessoa, e ela chegou comigo para conversar comigo aos prantos, dizendo que o, o genro dela havia batido nela, jogado uma cadeira nela e que estava ali marcada. E eu chamei ela para conversar e olhando ali, e eu não enxergava nada do que ali, mas eu não estou vendo marca nenhuma pensando aqui comigo. E ela, em pranto, chorava com aquela dor que parecia que tinha acabado. E eu falei, parecia que tinha acabado de acontecer. E eu conversando com ela, mas senhora, o que aconteceu? Mas como que seu genro fez isso? Mas eu, sua filha, onde estava sua filha na hora? E ela, não, a minha filha é conivente, chorando, desesperada. Aí eu falei, senhora, então vamos ligar para a polícia, porque ele não pode fazer isso. Ele não pode agredir a senhora. Quando que foi isso? Quando eu perguntei para a senhora quando que foi aquele incidente, ela me respondeu, foi há 14 anos. Foi há 14 anos. Aí eu olhei para ela e eu falei, senhora, pelo amor de Deus, a senhora está chorando, eu pensei que tinha acabado de acontecer, já foram 14 anos que aconteceu isso e a senhora ainda está presa nisso. Você precisa perdoar ele e viver a sua vida. Ele nem lembra do que aconteceu, a sua filha provavelmente nem lembra do que aconteceu. Aliás, deve lembrar de tanto que a senhora fala, mas já fazem 14 anos que isso aconteceu com você e você ainda está presa a esse relacionamento, a esse acontecimento. Você precisa liberar o perdão. Muitas vezes você fica prisioneiro de situações que não fazem sentido na sua vida mais. Assim como essa senhora, caso real, assim como essa senhora estava presa ao passado.
presa a um acontecimento que tinha acontecido há 14 anos atrás, e ela chorava como se tivesse acabado de acontecer. Assim é a sua mente, se você não aprender a mudar o seu pensamento, renovar a sua mente, você fica presa a processos e acontecimentos que aconteceram lá no passado, mas que impedem você, estão impedindo você de prosperar e avançar. Você precisa renovar a sua mente e perdoar, liberar o perdão. É como você recomeçar, como você abandonar esse ressentimento. E eu não estou falando que ao perdoar você precisa andar com a pessoa, andar de mãos dadas com a pessoa, não. Ao perdoar você se liberta de um ressentimento, de uma dor, de uma mágoa que muitas vezes tem impedido você de viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Entende? Aí ele continua assim, ó. Em contrapartida, a solução para esse problema está mais perto do que se imagina. O perdão está acessível a nós, estando muitas vezes à distância de um telefonema. A vida é um grande presente de Deus. Por isso, não podemos desperdiçá-la com pendências emocionais não resolvidas. Pendências emocionais não resolvidas muitas vezes estão bloqueando você de viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Então entenda hoje que a decisão de viver num processo de dor, de luto, de perda é sua. Eu não estou falando que a dor não existe, a dor ela existe. A dor ela existe sim. O sofrimento, os acontecimentos ruins, ele acontece, existe, eles estão presentes na nossa vida. Mas a escolha de viver no sofrimento, no processo traumático, é sua. A escolha de viver num processo traumático, dolorido, reclamando, murmurando e só colocando foco naquilo que não faz sentido, é sua. Então aprenda a renovar a sua mente para que você possa prosperar e avançar, para que você possa alcançar os seus sonhos. Não foque naquilo que não faz sentido para você. Não foque naquilo que não faz sentido para você. Entenda que a dor ela existe, ela vai sempre existir. Porque o próprio Jesus já nos alertou. No mundo haverá aflições, mas ele também nos ensina: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também podem vencer os traumas, os medos, os ressentimentos. Mas para que isso ocorra, você precisa cumprir os princípios que te ensinam a passar por todas essas adversidades. O perdão é um princípio, é uma decisão que te ensina a passar por todas essas adversidades da vida. Se você aprender que o perdão ele te liberta do mal, ele faz com que você aprenda e avance, prospere rumo à terra prometida, rumo àquele sonho que você tanto quer, rumo à realização das suas metas, rumo ao lugar desejado por você. Você entende que o perdão é mais do que necessário para que você possa aplicar em todas as áreas, em todas as situações, em todos os acontecimentos da sua vida. Aí ele continua assim, ó. Em Jesus, você tem a força e o entendimento necessário para prosseguir. Por meio de uma vida leve, sem mágoas ou pesadas bagagens que impedem de avançar, por mais difícil que possa parecer, é necessário enfrentar essas situações, liberar o perdão e prosseguir
Porque o perdão é a chave para uma vida plena no centro da vontade do Pai. Perdão é uma chave para uma vida plena, como a gente iniciou falando aqui. Porque o perdão te liberta e faz você avançar, faz você prosperar, faz você ir além. Perdão é uma chave que liberta. E se você usar essa chave, você avança, você prospera, você cresce. Entende? Você vai muito mais longe. Você vai muito mais longe. Tá certo, ser de luz? Você precisa aprender a fazer isso todos os dias. E eu faço aqui um convite para você. Se você tem essa dificuldade de ter essa comunhão, essa conexão com Deus, faça um processo terapêutico que vai te alinhar. Tudo que a gente conversou aqui, se você aplicar na sua vida, você se alinha, você se conecta, você, você tem um estreitamento de relações com Deus que ele faz você prosperar e avançar. Mas se você sente que você não consegue fazer isso sozinho, eu posso te ajudar através das terapias que a gente faz. Terapias que fazem com que você possa se conectar, que você possa limpar todos os seus traumas emocionais. Terapias que fazem você se reconectar com o seu eu superior para que você possa entender os processos doloridos da vida e se curar de cada trauma, de cada ressentimento, de cada dor, de cada mágoa. Processos que te alinham com o todo. E esses processos fazem com que você avance e prospere. Se você não consegue andar sozinho, seja humilde e busque ajuda. Busque ajuda de quem pode te ajudar a prosperar e avançar. Se você encontrar isso, se você buscar essa conexão, você avança, você prospera, você vai além. Tá certo? Mas o importante é você entender que a sua conexão com o todo faz você avançar, faz você prosperar. Tá certo, ser de luz? É isso aí. Livre-se das bagagens. Você precisa se livrar das bagagens emocionais que não estão fazendo nada para te ajudar a prosperar e avançar. E muitas vezes você quer apenas ter uma vida de paz. Você quer só paz. Você não quer nada, você só quer uma vida de paz. E eu te garanto que se você liberar esse perdão, você terá uma paz interior, que vai mudar toda a sua visão, todo o seu olhar sobre tudo que acontece no mundo. Tá certo? É isso aí, pessoal. Não esquece, hein? Curte, comenta, compartilha. Comenta aí, perdão, que foi a nossa palavra-chave de hoje. A nossa palavra-chave, que é uma chave para fazer com que a gente avance, prospera, progrida, com que a gente tenha uma vida leve, de paz e de prosperidade. Tá certo, ser de luz? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.